Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos e a gente começa muito bem, falando de um assunto muito interessante, que é violência contra a mulher. Aumentou muito nesse período de pandemia. E para falar sobre esse assunto, eu tenho duas convidadas muito especiais. Doutora Ana Lídia Agel, ela que é terapeuta de casais e acompanha a família tem muitos anos. Seja bem-vinda ao programa, doutora Ana Lídia. Muito obrigada, Kézia Ramos. Muito obrigada, Lu. Obrigada por esse espaço lindo e principalmente por esse tema tão oportuno e tão importante para a sociedade no geral, porque são situações que muitas vezes são camufladas, né, viram tabu de família, nós não podemos expor, mas nós temos que sim informar, nós temos que direcionar e também de alguma forma proteger as mulheres de qualquer tipo de violência. E ela aceitou nosso convite, a gente está aqui na casa dela para falar desse tema, ela que enfrenta muitas barreiras, ajudando mulheres, restaurando a autoestima, a empresária Luciene Sá. Obrigada por receber nossa equipe aqui no seu espaço. É um prazer receber vocês e também abordar nesse assunto que, como a doutora falou, muito importante. É verdade. Então nós vamos começar perguntando, né, doutora, como identificar um agressor? Às vezes as mulheres se relacionam com homens que aparentemente parecem ser tão bons, né? A gente conhece a família e de repente ele se identifica como um agressor. Como identificar? Tem alguma coisa que a gente possa ter de indício? Olha, com certeza, porque uma pessoa que ela vem com um temperamento bem expressivo, com características agressivas, controladoras, que chegam até no nível de abusivas, ela dá indícios sim. Ela dá indícios primeiramente na família de origem. A forma que trata os pais, os irmãos, forma que trata até mesmo os funcionários, garçons que seja num restaurante. Então essa pessoa, por mais que ela seja extremamente doce com quem ela ama, ela tenta fazer aquela manipulação, porque todo abusivo é manipulador. Todo abusivo é persuasivo. Ele leva muitas vezes a pessoa que ele ama se sentir culpada por algo que ele está controlando, abusando, né? Instigando ela a achar que ela está errada de uma coisa que na verdade é o erro dele. Então essa pessoa ela vai dar sim vários indícios que é muito importante a pessoa ficar alerta, porque qualquer pessoa pode ser um abusivo e pode estar mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Lu, inclusive a gente estava conversando nos bastidores, você também tem uma pergunta para fazer para a doutora, né? Sobre filhos, né? Os filhos homens, a gente tem uma responsabilidade, nós como mãe e pai, de observar, né? Tentar procurar indícios ali, será que o meu filho pode ser um agressor, mesmo que o pai não seja? Essa é a minha dúvida. Por exemplo, meu marido é um doce, né? Nossa, é um homem maravilhoso, uma referência. Mas a preocupação, como captar algum indício, por exemplo, no filho, né? Claro que meu filho também é um doce, mas isso me mexeu comigo. Como eu posso evitar ou talvez ensinar? Né? Eu não sei se é possível, se isso é genético, essa é a minha dúvida. Muito boa sua pergunta, acho que vai esclarecer para muitas pessoas. No geral, é mais predominante um homem que tem uma personalidade abusiva ter sido aprendida no ambiente familiar. Então o ambiente influencia? Totalmente, porque é o ambiente que forma o caráter. E da forma coloquial, né, na forma sociedade que a gente fala, de forma comum, nós costumamos dizer que um homem que tem um comportamento abusivo, ele tem desvio de caráter. Mas a forma correta é dizer que ele tem um tipo de caráter agressivo que foi modelado no ambiente de criação. Então, geralmente, são pessoas que viveram algum tipo de violência ou que viram os pais submetidos a algum tipo de violência doméstica ou que foram vítimas de algum tipo de violência e ele replica isso naturalmente, porque é algo aprendido na formação do caráter. Temperamento já é herdado. Então vamos supor
que existe uma pessoa que é envolvida num ambiente extremamente saudável, mas manifesta comportamentos disfuncionais. Então a gente começa a avaliar temperamento, porque se ele herdou, ele vem já com uma natureza comportamental agressiva, que muitas vezes foi herdado lá de alguém do sistema familiar passado. Um avô, não teve convivido, né? Um avô, um tio, entendeu? Porque é uma coisa muitas vezes genética. Mas independente se foi herdado geneticamente pelo temperamento, ou se foi modelado ambientalmente, formando o caráter. Qualquer que seja as fontes que geraram o comportamento abusivo. Isso tem tratamento, isso tem cura, se a pessoa quiser ajuda e a ajuda certa. Bom, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, né, do abuso físico e do abuso psicológico, a violência física e a violência psicológica. Porque às vezes a mulher que está nos assistindo, ela não está sofrendo uma violência física, ou seja, ele não chegou, né, agrediu fisicamente ela, mas agride todos os dias com palavras, não é verdade? Infelizmente, as pessoas, de forma geral, só tendem a criminalizar ou a buscar um tipo de ajuda quando a violência se torna física, quando já gera um prejuízo maior visível, né? Mas a violência, ela começa de forma psicológica, e essa muitas vezes é a pior, porque a física, muitas vezes, ela cura a ferida, mas o que a pessoa ouve de violência psicológica, ela entra na alma, ela fere profundamente a alma. Então, nós percebemos muito mais um comportamento abusivo mediante a violência psicológica, as ofensas, as críticas, as depreciações, as cobranças infundadas, o nível de controle exacerbado, sabe? Uma pessoa que realmente ele tem um autoritarismo, né? Um ambiente tóxico que faz essa pessoa, no caso a vítima, perder a própria identidade. Descaracteriza tudo. Descaracteriza. É verdade. E isso, tem pessoas que às vezes a gente até conhece que o marido quebra o cartão de crédito para ela não ter como se sobressair sozinha, ou deprecia a questão do corpo da mulher para ela sentir diminuída, né? Tudo isso é uma agressão muito, muito, né, forte. Parece celular, sutil, né? Tá ali mexendo no celular. Parece, né, sutil, mas tudo que ela faz está errado, né? tudo. Ela E a nunca culpa é consegue toda dela. agradar o parceiro. Enquanto vocês estão falando aqui, me remeteu muito ao meu processo, né? É a primeira vez que eu falo isso aqui, mas eu acho válido. A Lu me acompanhou, né, nesse processo, a doutora Ana Lídia também. Não é fácil falar sobre isso, porque geralmente a gente, quando sofre um abuso psicológico, você tem a tendência de esconder a sua ferida, né? E eu vivi 17 anos de abuso psicológico, né? De relacionamento abusivo. Nunca era suficiente, sempre era depreciada, e eu realmente, igual você falou, eu estava perdendo a minha identidade. Tive crise de depressão, síndrome do pânico, e até os meus filhos psicologicamente também ficaram muito abalados com tudo, porque a violência emocional era geral. E eu quero, assim, dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando que não se envergonhem de buscar ajuda. Não se envergonhem, porque a primeira tendência que a gente tem, doutora, né, e Lu, é de falar, eu fui culpada, né? Por que eu escolhi essa pessoa, né? Por que todo mundo acerta e eu erro, né? Aonde que eu errei? Por que a gente tem esse sentimento de culpa, doutora? Olha, um dos motivos desse sentimento de culpa vem do próprio abusador, porque ele joga para cima da pessoa toda a culpabilização daquele relacionamento tóxico. Então ele tem esse comportamento por sua culpa. É porque você se veste assim, é porque você fala assim comigo, é porque você não me obedece, é porque você não se submete. E aí a pessoa vai assumindo, né, aquela culpa que é totalmente infundada, achando que realmente ela pode resolver aquilo. Não, se eu fizer isso, ele vai ficar melhor comigo. E aí é uma pessoa que começa a pisar em ovos, fica o tempo inteiro em estado de alerta. Exatamente. Tensa. Ela tá me descrevendo, gente, aqui. Vou rir que é para não chorar. Fica o tempo inteiro em estado de alerta, tentando agradar
para evitar desgastes, aí vai perdendo a própria identidade, vai perdendo, às vezes, a amizade das pessoas que gostam, vai se isolando. Para esconder a ferida. E vem a vergonha, né, igual você falou. Né? Então, eu quero evitar que as pessoas saibam o que eu estou passando. Então, isso é muito triste, porque um relacionamento tóxico, dessa forma, prejudica todos ao redor, adoece o corpo, prejudica o trabalho, prejudica a produtividade, gera crise do pânico, crise de ansiedade, gera tantas doenças psicossomáticas que a pessoa ela precisa acordar e entender que o relacionamento não representa toda a sua vida, que ela não é obrigada a ficar submetida a um relacionamento tóxico, mesmo se for dentro de igreja, tá? Quero falar para as mulheres de Deus que estão nos ouvindo, que às vezes você recebeu, né, uma orientação na sua igreja, que você tem que manter esse casamento até o fim. Deus não se agrada de casamentos tóxicos que só adoece a alma. O que Deus quer é uma alma curada. E se para curar a sua alma você tem que abrir mão desse relacionamento, então que você faça isso. E, Lu, engraçado que quando eu fui buscar ajuda, né, que eu tive coragem de buscar ajuda, eu descobri que aquilo que eu mais estava tentando proteger, eu estava prejudicando, que eram os meus filhos. E eu resolvi abrir meu coração, não vi com essa intenção, a gente veio só para falar do tema, mas para dizer para você que está nos acompanhando, que de repente você está nesse casamento por religiosidade, ou até mesmo por causa dos seus filhos, e na verdade depois, a gente acabou descobrindo que eu estava só prejudicando, porque filho não gosta de ver mãe sofrendo, filho não tem prazer de ver o pai, né, agredindo psicologicamente a mãe, e ele também está sendo agredido durante essa história. Né, sem contar que você está colocando, às vezes, o filho nessa situação para depois isso replicar isso no futuro. Nossa, e a gente não tem ideia. E a gente não tem ideia como mãe. Você acha que você está protegendo, né? Porque a gente escuta muito isso. Quem ama filho é só pai, né? Quem vai cuidar é só pai. E, na verdade, a gente está machucando. Né? A gente é criado pensando que filho precisa dos pais juntos. Mas o que os filhos precisam é dos pais saudáveis. E muitas vezes juntos estão não apenas se adoecendo, mas adoecendo os filhos. Então, o relacionamento tóxico dos pais, abusivo, gera todo tipo de insegurança na personalidade dos filhos, que vão se formando, né? Porque a personalidade está em formação, e eles vão absorvendo tudo, e eles vão a cada vez mais adoecendo. Então eles começam a dar problemas na escola, problemas de concentração, problemas de comportamento, tudo um reflexo do relacionamento dos pais. E eu, como psicóloga, eu percebo que em muitos casos os pais buscam atendimento para os filhos, quando na verdade eles precisam de ajuda. Eles é que precisam do atendimento e da direção de como melhorar. São reflexo dos pais, exatamente, né? Mas é muito mais fácil. Eu recebo todos os dias. Eu recebo mães, principalmente as mães me procurando, dizendo: eu preciso urgentemente de atendimento para o meu filho. Aí a gente vai atender o filho, tem nada a ver com o filho, tem a ver com os pais, que está refletindo na criança. Bom, mas nem toda história é ruim, né? E a gente tem a honra de falar dessa história tão linda, que eu já acompanho já tem um tempo, né? Que é a história de casamento de sucesso, de amor de verdade, de cumplicidade, de parceria. Eu sempre falo que um casamento de verdade, ele tem cumplicidade e parceria. Né? Eu tô com você pro que der, pro que vier. E, Lu, conta um pouquinho pra gente, né? Você casou com 16... Gente, escuta essa. Ela casou com 16... Deu certo, tá casada até hoje, e ele ainda é o sócio dela, é um presente de Deus, né, Lu? Vocês, a gente tá sempre junto, né? E assim, eu falo que quanto mais o tempo passa, mais eu descubro que eu gosto dele. Ai, e ele fala isso pra mim, porque a gente vai amadurecendo, não é aquela coisa de enjoar, não, a gente vai descobrindo, redescobrindo, sabe, vai crescendo junto, às vezes coisas que eu não gostava antes, agora eu gosto e descubro que ele também, então a gente vai, sabe, só agregando no relacionamento, né, porque a gente cria os filhos para ser independente, e a gente não vê que os filhos que educam a gente para ser, porque os meus já estão na época de sair de casa, né, de ter a independência, né? Aí a gente voltou a ser casadinho de novo. Olha que lindo! Lu, deixa um recado para as mulheres que estão nos assistindo, porque a gente tem visto e ouvido tantas histórias ruins, de homens ruins, de casamentos frustrados,
que muitas mulheres e homens também, porque homens também sofrem, né? Lógico que as mulheres, na sua grande maioria, mas assim, elas têm esse sentido, será que eu vou achar alguém? Será que tem alguém bacana, né? Tem se fechado, deixa seu recadinho aí. Eu acredito que sim, e a gente precisa de estar sempre observando. O homem, principalmente, eu tenho 2 filhas moças, eu falo para elas, observa como esse rapaz é com a família, né? Que é o principal. Você vê como que ele trata as pessoas em torno. É muito sutil, são detalhes, mas dá para perceber, né? Aquele rapaz agressivo com a mãe, com a avó, com a irmã, com certeza ele vai ser agressivo com elas. Então, mas os bons, eles em maioria. Então, Amém. A gente não pode generalizar. Assim como eu tenho um marido maravilhoso, a doutora que também tem, né? A gente tem que acreditar no amor, tem que acreditar que tem solução. E eu acho que nessa questão da violência, os homens também têm uma responsabilidade muito grande em falar ali no grupo social ali, colocar isso também como algo que não pode acontecer, não esconder. Às vezes ele tem um amigo, ele sabe que ele agride a esposa e fica calado. Então os homens têm uma responsabilidade sobre isso. Tá na hora dos guerreiros levantarem. E eu acho que quando os homens comprar essa briga, vamos falar assim, vai ser mais fácil. Eu acho que a união vai fazer a força e a gente vai vencer essa violência, eu tenho certeza. Amém. Doutora Ana Lídia, você que tem ajudado tantas pessoas, finaliza para a gente dando o recado para essa mulher que está nos assistindo, que tem sofrido. Eu posso te falar que eu já venci esse processo, né? Estou em outra fase da minha vida, graças a Deus, né? A Lu já falou que eu estou até mais leve, né, Lu? Nossa, gente. Todos os sentidos mais leves. Até emagreci. Nossa, e o sorriso. Oh, amém. Ressignificando, né? E vocês fazem parte disso, quero agradecer, vocês duas são muito importantes para mim. Acho que Deus, tu tem um tempo, é a hora da gente falar. Né? Não foi programado a gente falar isso, tá aqui a nossa produtora acompanhando a Vitória, né? O Lucas aqui não foi programado, mas Deus tem a programação dele. E para encerrar essa matéria, doutora Ana Lídia, deixa o seu recado para essa mulher que está nos acompanhando. Então, a Lu até citou que eu também tenho um casamento, né, maravilhoso. Eu tenho 22 anos junto com meu esposo, mas nem sempre foi maravilhoso. Eu quero falar isso aqui. Na verdade, eu me tornei uma terapeuta de casais, não foi porque eu me formei, mas foi porque eu superei um relacionamento extremamente difícil. Uma pessoa que veio com uma bagagem extremamente pesada, onde nós tínhamos muitos embates, nós estávamos adoecendo juntos. E ali eu poderia desistir com muita legitimidade. Eu poderia ter todas as justificativas para dizer, não tem como mais ficar. Mas eu decidi lutar diante de Deus, com a ajuda dele, buscando a ajuda certa, psicológica, buscando cursos, buscando retiros, buscando fazer tudo o que eu poderia fazer para investir na mudança do meu relacionamento e na ajuda, né, do meu marido. Então, na verdade, quando eu busquei a minha cura, eu consegui ser um instrumento de cura para ele. Que lindo. Né? Quando eu busquei a luz, eu consegui ser uma pessoa que trouxe ele para a luz. Então, se você está sofrendo no seu casamento, porque eu sei que ser casada não é fácil. Verdade. Nós sabemos. Não é um mar de rosas. Não será. Mas sempre. Também não é a tortura que você está acostumada a viver, né? Não é. Porque a realidade é totalmente diferente de um relacionamento abusivo. Sim. A gente escuta muito isso. Por que eu quero frisar isso? Porque eu passei por isso. Então, quando a gente escutava as pessoas falando, mas não, o casamento é difícil, então eu pensava, então é isso mesmo, né? Eu tenho que sofrer todos os dias, eu tenho que ser maltratada todos os dias, todo dia tem que ter briga na minha casa. É difícil, mas não é um difícil todo dia, é o difícil de vez em quando. A alegria tem que ser maior que o sofrimento. Sim. Né? Se você colocar num padrão da sua casa, onde você é torturada psicologicamente e todos os dias tem briga, isso já não é um relacionamento saudável. Não mesmo. Então você precisa discernir, avaliar, fazer a leitura se é possível lutar por esse relacionamento ou se você tem que lutar por você, pela sua liberdade, pela sua cura. Porque o Senhor, igual eu falei, o Senhor Deus, o Criador, Ele quer ver a sua alma saudável e curada. Então, se estar num relacionamento vai te trazer adoecimento, né, isolamento, prejuízo,
realmente essa não é a vontade do Senhor. Então, eu sou terapeuta de casais, eu tenho uma página específica no Instagram e no YouTube. Vamos deixar para as mulheres acompanhar, coloca lá pra gente, pode falar? Quem quiser me seguir é Ana Lídia, com D, Lídia Agel, A-G-E-L. E eu tenho um curso online para casais que chama Curso de Inteligência Emocional para Casal, porque adquirir inteligência emocional no relacionamento faz toda a diferença. Sim. Porque muitas vezes nós estamos dando o que a gente recebeu lá atrás. Então, e se a gente aumentar, né, o nosso repertório de dar, de saber como se relacionar, saber como se comunicar, nós vamos resolver N problemas que nós estamos submetidos sempre, recorrentemente esses problemas. Por quê? Porque eu não sei fazer diferente. E para finalizar, eu quero citar uma frase de Albert Einstein que eu amo, que é bem reflexiva, que diz assim: é loucura a pessoa querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Verdade. Então, se você está inserido num relacionamento que sempre você está tendo os mesmos problemas, isso também é um alerta para você fazer diferente, buscar diferente. Esta matéria já está fazendo uma diferença na sua vida, já está iluminando o seu caminho e a sua visão para fazer diferente daqui para frente. Que lindo, quero agradecer, Lu, obrigada por ter recebido a gente muito aqui. Muito obrigada. Você que empodera tantas mulheres. Eu acho que a gente precisava passar, né, isso. Essa mensagem, né? Verdade. É verdade. Obrigada, doutora Ana Lídia. Obrigada a você, Kézia Ramos, jornalista de sucesso, que faz toda a diferença no nosso estado, no Brasil, e para as pessoas que têm a oportunidade de te ouvir. Nós que agradecemos, obrigada a você de casa, e eu quero deixar um alerta. Não se cale diante da violência, tem saída para você, há uma vida nova te esperando, sorrindo, cheio de alegria.